Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo algo sobre a Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema de hoje, Maria, a espada e a cruz, parte 2. E nós temos 3 textos base hoje que nós vamos estar refletindo sobre eles. Está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25, livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Acompanhe comigo. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aos Coríntios está dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém. Palavras fortes, né? Que nós temos. Primeiramente, né, nós vimos então sobre a espada na semana passada. Vimos que a espada vai revelar quem somos. Vimos, né, que a espada ela foi dada ao Estado. O Estado tem uma missão com a autoridade que Deus delegou, mas para a igreja o Senhor deu a cruz, né? E aí então nós precisamos entender para que a cruz aponta. Então, primeiramente, nós precisamos entender sobre nós. Vamos no início de tudo. Nunca houve tempo que não houvesse Deus, né, Maria? Como é isso, eu não sei, porque há um mistério do Senhor. Mas o Senhor já vivia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a multidões de miríades de anjos. Deus, então, sonhou, desejou dividir a vida da eternidade conosco. Portanto, nos tornamos o centro da criação. Deus, com muito entusiasmo, disse: façamos agora. O ápice da criação, né? É o ápice da criação, né? Um que é a nossa imagem e a nossa semelhança. Nos fez com capacidade de escolher, de discernir, de decidir, né? Ele não criou robô, não criou pessoas programadas, mas Ele nos deu da sua vida. E então, né, conforme nós vemos, a sede de independência do homem entrou no seu coração. Satanás usou essa sede de independência, né? E então o ser humano decidiu tomar decisões independentes de Deus. E o Senhor disse: se você lançar mão de unir o bem com o mal, isso dá em morte. E realmente é o que deu, nos separou de Deus. O ser humano ficou então numa situação sem poder resolver o seu próprio problema. Alternativa, né? Sem nenhuma alternativa. E aí então nós percebemos que Deus, então, ele já tinha um plano eterno, então ele colocou, né, esse plano em ação. Assim como Adão nasceu sem intervenção do ser humano, também Jesus Cristo nasceu pelo poder do Altíssimo, né, no ventre de Maria, mas foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Porque um homem Deus entregou a Adão o domínio da terra e o domínio que estava na mão de Adão, com a queda, ele entregou nas mãos de Satanás. Portanto, o nosso Deus se fez ser humano por causa da sua justiça. Ele poderia agir de qualquer maneira que ele quisesse, ele é Deus e Senhor, mas Deus não tem nenhuma atitude fora da justiça. Portanto, pela sua justiça, ele entrou nos trâmites que são legais, né? Portanto, a nossa salvação, ela é legal, ela é verdadeira, né? Reta, né? Reta, totalmente. Então, Jesus veio na forma de homem, como Adão veio, para poder tomar, então, esse governo, nos resgatar, porque nos tornamos escravas do pecado, portanto, escravos de Satanás.
porque a natureza de pecado nos contaminou. Através então do nascimento, nós já nascemos com essa natureza depois da queda, porque fomos sendo gerados já com a natureza de pecado. Portanto, ouça bem o que eu vou dizer a você. Não é questão, Maria, de fazer ou não fazer coisas. Tem gente que diz só do fazer. Eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fumei, eu sou bonzinho, eu sou top, eu sou uma pessoa de confiança. Não é essa a questão de fazer ou não fazer. A questão está na nossa natureza. Já nascemos, né? Arraigado no nosso Exatamente. DNA. Já nascemos caídos, né? E você só vai se conhecer se um dia você for confrontado com essa própria natureza. Você vai saber que é capaz de fazer coisas que você nem imagina que é capaz. Verdade. Então, nós vemos que Jesus veio na cruz e na cruz, olha, foi manifestado 3 coisas poderosas para as nossas vidas, né? Então, a cruz de Cristo, ela manifesta ao mundo o amor de Deus, que é a fonte da nossa redenção, e a justiça, que é o alicerce, a base da nossa redenção. E a cruz vai nos apontar, Maria, 3 aspectos, né? Isso. Então vamos falar do primeiro aspecto. Então, o primeiro aspecto é a obra da cruz, né? Exatamente. Então, de tudo que a senhora já falou, nós não teríamos condições, né, de por si só ser perdoados, né? Sim. Pagar essa dívida, que é a morte, né? Que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Exatamente. Então, nós não tínhamos condições. E aí, Deus, através, né, da obra da cruz, enviou Jesus Cristo para nos substituir, né? Substituir a nossa dívida. Jesus está substituindo o nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Exatamente. Então, a obra da cruz, ela tem o poder de perdoar os nossos pecados. Né? Ela trata com os nossos pecados cometidos. Enquanto esse princípio ele trata com os pecados cometidos, né, por nós temos um outro princípio, pastora. Nós temos um outro que é o poder, né? Então nós sabemos que a cruz, ela manifesta 3 questões, 3 aspectos, 3 princípios. A obra e agora o poder. Então, como a Maria mencionou, como a obra trata com os pecados cometidos, que o sangue de Jesus, ele é derramado na cruz, apaga os pecados que nós cometemos. Agora o poder vai tratar com o pecador. Porque não adianta a gente, eu não vou mais roubar, não vou mais furtar, eu não vou mais me prostituir, não vou mais adulterar, e daqui a pouco faz de novo, né? Porque é necessário do poder da cruz também, para tratar diretamente com o pecador. Porque esse poder, ele tem a capacidade de nos incluir na morte de Cristo. Portanto, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, né? Eu fui crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa é o poder da cruz. É o poder de nos fazer morrer para essa natureza. Inclui na morte, né? Nos inclui na morte. Portanto, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida em Cristo. De maneira que morremos para o pecado e nascemos para Deus, né? Através do poder da cruz. Temos também o outro, Maria. O terceiro aqui é o princípio da cruz, né? Exato. O Bruno citou na escola de discípulo que a obra da cruz e o poder da cruz foi a parte que Jesus Cristo fez por nós. O princípio da cruz é a nossa parte com Jesus Cristo, né? Como vamos viver. É a minha vida prática aqui de tudo que nós aprendemos desses 2 princípios. Isso então, o princípio da cruz aqui, ele vai tratar diretamente conosco, né? Sim. E qual que é a base desse princípio? A base é renúncia. Renúncia. Renunciar os nossos desejos da carne todos os dias, né? Sim. Tomar a cruz significa o quê? Renúncia, né? Não fazer a minha própria vontade, os desejos da carne, os meus pensamentos, né? A minha justiça própria, o que eu quero, ou a minha vontade. Então, Exatamente. Isso é viver pelo princípio da cruz. Deus deu para a igreja a cruz. Então, Deus deu à igreja um princípio de vida. Né? Então é necessário observar essa questão. Como é então que eu vivo isso, mas eu estou nesse mundo, sob esse governo, tem a espada, né? E o Senhor deu a cruz, como que eu lido com isso? Então nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele esteve nesse mundo e é só você olhar para Cristo.
você vai perceber que Cristo, ele não teve um momento de cruz, ele teve uma vida de cruz. E é essa vida que ele deixou o princípio para nós, né? Exatamente essa questão que nós precisamos estar atentos, porque há um caráter de um homem e uma mulher que é cidadão e cidadã do céu. Exatamente. E Jesus Cristo, ele mostrou, né, como é esse caráter. Exato. No tempo que ele esteve aqui nessa terra, né, ele demonstrou, deixou, né, na prática como que é viver. Sim. Né, vivendo nesse sistema, né, e obedecendo às leis, né. A gente observa na palavra de Deus que ele obedeceu às leis. Exatamente. Ele foi circuncidado. Né? Isso mesmo. Ele recebeu o batismo para cumprir a lei. Exatamente, mesmo ele não tendo nenhum pecado. Exatamente. Ele recebeu o batismo, né? Foi tentado por Satanás no deserto, sentiu dores, angústia, tristeza, tudo que nós passamos, ele passou, né? Ele passou muito mais, né? E o apóstolo Paulo, Maria, quando ele fala que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porque para o mundo natural é loucura. Porque ele diz assim, olha gente, só de haver demanda entre vocês, isso é um verdadeiro fracasso. Como que vocês levam as demandas de vocês para um juiz iníquo, para julgar vocês? Pois é, vai ser julgado por um ímpio, né? Ele diz, por que vocês não sofrem logo o dano? Por que vocês não sofrem logo o prejuízo? Porque não é a questão, o princípio da cruz é o seguinte, não é a questão de quem está certo e de quem está errado. A questão é que alguém sofra o dano para que o diabo seja derrotado. Entendeu? Conforme o Senhor falou, né? Ele diz assim, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Então tem coisa que você diz, eu tenho o direito. A justiça própria. Né? Você vai ter direito na justiça humana, mas não convém, meu filho, preste muita atenção. Né? Então tem coisa aqui que, eu sofri, como que a gente fala, danos morais, vou entrar na justiça. Eu vou processar essa pessoa porque fez isso. Não, eu tenho o direito, vou correr atrás dos meus direitos, né? Então tem uma questão que a gente precisa entender. A vida que é trilhada pelo princípio da cruz, ela não está interessada nisso. O que ela está interessada? De vencer Satanás. Exatamente. Porque o Senhor disse mesmo na sua palavra, em Romanos 16, 20, em breve, o nosso Deus esmagará Satanás, sabe onde? Debaixo dos nossos pés. E essa questão é a vida que trilha pelo princípio da cruz. É verdade, pastora. Mas o que a gente observa é que muitas pessoas, elas não estão dispostas a pagar o preço, né? Então, assim, a gente pode observar que para as pessoas querem assim viver tranquilamente, assim, não quer se sujeitar, né? Dentro da justiça própria. Exatamente, vivendo uma justiça própria, que tudo a pessoa quer ter razão, né? Sim. A pessoa, ela... se eu tiver certo, eu vou até o fim dessa Exato, a gente ouve muito. E a gente precisa, né, tomar cuidado. Você pode até vencer uma discussão, você pode até vencer na justiça, mas você está derrotado na mão do diabo. Exatamente, porque se nós não sofrer o dano, nós o diabo prevalece. Nunca vamos esmagar Satanás. É exatamente isso. Então nós precisamos... Então, Maria, sem a cruz é impossível. Impossível. Olha, amados e amadas, Deus deu a cruz à igreja. Nós devemos viver pela obra e pelo poder e pelo princípio da cruz. Nós precisamos viver e anunciar ao mundo, a todas as nações. Nós anunciamos com as nossas palavras, nós anunciamos com os nossos atos, com a nossa vida. Nós pregamos essa palavra, né? Porque sem a cruz nós não somos dignos de Cristo. Não tem como, né? Então, nós não cumprimos as exigências, porque a exigência é o caráter santo de Deus. Olhe para Jesus, quantas vezes a pessoa olhou, Jesus se calou quando ele podia falar, né? Ele foi condenado, não abriu a boca, ele sofreu o dano porque ele estava vencendo Satanás, ele estava vencendo a morte. Quando muitos olharam e pensaram, olha aí, esse que dizia que era filho de Deus, nem desce dessa cruz. Na visão humana era um fracasso, mas no mundo espiritual era a nossa vitória. Porque se em Adão está o nosso desespero, em Cristo está a nossa viva esperança. Bendito seja Deus por isso. Portanto, amados, nós precisamos da obra, do poder e do princípio da cruz. Foi a cruz que Deus deu à igreja
para viver por ela e para pregar ao mundo a mensagem da cruz, que é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus, e bendito seja o Senhor. Amém. Vamos orar? Amém. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, Meu Deus, porque o Senhor esteve nesse mundo, meu Deus. O Senhor veio cumprir, meu Deus, uma missão tão linda, Senhor. Estabelecer Deus, princípios, meu Deus. Na sua obra da cruz veio, meu Deus, nos substituir, Pai. Levar os nossos pecados. E, meu Deus, nós não temos, Senhor, palavras para agradecer, verdade, meu Deus, meu Deus, tudo que o Senhor fez conosco, meu Deus, e por nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou princípios tão lindos para a Tua igreja, meu Deus. Princípios que nós precisamos viver, meu Deus, na prática. Nos ajude, meu Deus, a viver essa obra maravilhosa, esse poder maravilhoso, meu Deus, que nos liga novamente a Deus. Nos ensina a viver, meu Deus, os princípios que Jesus viveu nessa terra, um caráter santo, meu Deus. Cidadãos e cidadãs do céu, nos ensina, meu Deus, para a glória e louvor do Seu nome. Fica conosco, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, que essa palavra venha penetrar nos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, para que nós possamos viver, meu Deus, na prática, tudo que nós aprendemos. Fique conosco, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra oportuna.